Tá aí, vocês viram os jogadores do Real Madrid dando uma força para o lateral Cicinho, que se recupera de uma lesão de ligamento no joelho, explicando o VTzinho. E no bloco anterior, a gente acabou não explicando que as marcas italianas são uma campanha da Nike na Itália, a campanha que mostra os jogadores da seleção italiana como produtos, aí o pessoal faturando um pouquinho mais depois da Copa. Finalmente está aqui Dorival Júnior, técnico do Avaí. Prazer recebê-lo. Boa noite. Prazer, Edu, Arnaldo, Mauro, Cícero lá no Rio com o Jorginho. Um grande abraço. É uma satisfação. Satisfação é toda nossa. E agora está aqui na nossa terra para enfrentar o Santo André, depois vai para o Remo. E vocês têm um desafio aí grande, né? De vencer esse retrospecto tão ruim fora de casa, né? Uma vitória só até agora fora de casa. Exatamente. É um fator, inclusive, que vem realmente desequilibrando um pouco a própria campanha do Avaí no todo, né? Nós tivemos aí alguns problemas e a equipe tem uma reação dentro de casa, fora realmente tem um outro comportamento. Nós temos questionado muito essa situação, mas também trabalhando para que possamos reverter esse quadro o quanto antes, até pelo momento da competição, que exige que você pontue fora de casa. Caso contrário, apenas os pontos na sua casa dificilmente lhe darão uma melhor condição. Você está 6 jogos no Avaí, né? Estava no Sport antes. Exatamente. Como que é isso, trocar de time? Você conhece mais o Avaí como oponente do que como técnico mesmo, né? Não, exatamente. Até porque o trabalho até então era comandado pelo Benazzi, né? Que fez a equipe, montou a equipe, fez uma excelente campanha, pontuou boa parte do campeonato na primeira colocação. Nós, ao contrário, estávamos com o Sport desde novembro do ano passado, a montagem da equipe, o campeonato regional, posteriormente o brasileiro. E com certeza o conhecimento da equipe do Sport é muito maior do que da equipe do Avaí. Nós tivemos aí 6 jogos, 14 dias apenas de trabalho, muito pouco para você realmente ter um contato um pouco mais seguro com a tua equipe. Essa é a primeira semana aberta que nós pudemos realmente trabalhar essa equipe e sentir um pouco mais o dia a dia de cada um. 3 vitórias dentro de casa, 3 derrotas fora, né? Antes de eu passar para o pessoal, também estou um louquinho para fazer pergunta ali, o Diego Parma de Floripa diz aqui: Dorival Júnior, você é o cara, larga o Avaí e volta para o Figueira. Você fez milagre por aqui, grande abraço. Tem isso, né? Você trabalhou muito identificado com o Figueira também, né? Não, foi um bom trabalho, foi um momento muito bom, mas passou, infelizmente, passou, nós deixamos lá alguma coisa, é isso. O que fica é isso, eu acho que essa imagem, né, essa imagem do trabalho, de um grupo que realmente se dispôs a trabalhar da maneira que fez com que o Figueirense hoje pudesse ter uma equipe montada praticamente dentro da sua casa. E isso aí, nós demos, logicamente, uma pequena participação nesse trabalho. Não, é só eu colocar o Júnior na saia justa aqui, né, entre Leão, Sport, Leão, Avaí. O Diego Tavares, aqui de Maceió, Alagoas, disse que, no começo, acho que foi você, Edu, chamou o Avaí de Leão da Ilha. Ele falou que o Leão da Ilha é o Sport, porque é a Ilha do Retiro e não tem nada de Ilha de Florianópolis, né? Eles ficam loucos. Mas eu queria perguntar para o Júnior, depois dessa experiência no Figueirense, se você sente que o futebol de Santa Catarina tem hoje estrutura, bala para ter 2 representantes na Série A, ou se já tendo o Figueirense, pelas dimensões do futebol catarinense, é mais ou menos o tamanho hoje do futebol de Santa Catarina no país. Olha, eu acho que já comportou, inclusive, o Criciúma, há 2 anos atrás, juntamente com o Figueirense. O Avaí sempre, nos campeonatos da Série B, sempre próximo de uma classificação ou de uma ascensão. Teve o Joinville um excelente momento também, há alguns anos atrás. Então, eu acho que é um estado que cresceu muito, se estruturou. Tem equipes lá, algumas equipes menores que têm feito bons trabalhos, e isso aí chama atenção porque dá um suporte para que essas equipes, tanto da capital como de Joinville e Criciúma, possam ter uma reposição um pouco mais rápida e dentro disso daí um elenco um pouco mais forte. Bom, daqui a pouco eu vou te perguntar da situação dos 2 que brigaram na boate, mas daqui a pouquinho. Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro? História
triste que continua acontecendo no futebol brasileiro. Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro, Cícero? E aí, o Jorginho... Queria mandar um abraço pro Júnior também, dizer que me lembra muito o tio dele, o Dudu, com quem eu conheci lá no Espírito Santo. Em 86, ele dirigia a Desportiva Ferroviária e fez um excelente trabalho, e me parece que o Júnior tem um trabalho parecido, de muita seriedade. Um abraço para você também, Júnior. Obrigado, Cícero. O Dudu jogava bola? Ah, jogava. Pouquinho. Teve uma passagem maravilhosa, né? Palmeiras. Aliás, naquela época eram poucas as equipes, né? Os jogadores se identificavam um pouco mais com a camisa, criava-se uma história. Hoje em dia, infelizmente, é muito mais o lado mercadológico, né? Você passa de um clube para o outro, como às vezes você nem se lembra que determinado atleta atua em equipes, e justamente por essa alternância que acontece. Mas o Cícero lembrou bem, você tá ficando parecido com ele mesmo, eu não tinha atinado para isso. Aliás, eu me identifico muito mais com o Dudu, às vezes, até do que o filho. O filho, eu sou mais parecido, assim, fisicamente com ele do que o próprio filho. Felipe Magalhães saíram na sexta-feira, arrumaram uma confusão na boate, né? Só sair já seria ruim, né? Porque tinha treino às 8 da manhã no dia seguinte. E arrumaram uma briga lá com seguranças, não vieram com vocês. E aí, o que vai acontecer com eles? Multa? Que castigo que merecem eles? Não, existe, logicamente, o posicionamento da diretoria, da comissão, da minha parte. Infelizmente, os jogadores não fazem parte mais dos nossos planos. Respeito muito, são 2 garotos, eu acho que isso daí vai servir como um corretivo para a própria sequência de carreira. Eu acho que ninguém pode crucificar de uma vez por todas, são 2 garotos apenas que estão iniciando, mas que precisam realmente trilhar por um outro caminho. Eu acho que a nossa vida ela é muito exposta. Você atuando como profissional, e principalmente em uma cidade do tamanho de Florianópolis, de um modo geral você já tem que se resguardar, imagina assim. Então aconteceu, ele tem que ser penalizado, e espero que sirva como lição para que futuramente, tanto com o nosso grupo como com eles próprios, não venha acontecer, e sirva para eles aí talvez aí como uma correção de rumo em termos de carreira. Muito bem, vamos voltar a conversar aqui um pouquinho com o Júnior, técnico do Avaí. O pessoal escreveu pra gente, Arnaldo? Tem, pra você ver que ele está com prestígio. O Wellington Feitosa, de Recife, Pernambuco, disse para o Júnior o seguinte: sou torcedor do Leão da Ilha e queria que você soubesse que, caso o esporte suba, seria uma honra tê-lo conosco na festa da nação rubro-negra. Você é um excelente profissional e temos a certeza que irá retornar o glorioso Leão da Ilha algum dia. Um abraço e boa sorte. Aí o problema é que os 2 são leões da ilha. Né? Então. Agora, o Júnior foi protagonista de um lance curioso, né, que pouca gente se lembra, mas numa dividida o Raí quebrou a perna do Júnior num jogo São Paulo e Palmeiras, não é, Júnior? O Raí que não tinha nenhuma... Aliás, foi uma jogada casual, né? Foi uma jogada sem intenção nenhuma. Você estava em qual time? Palmeiras e São Paulo. Foi uma semifinal de Campeonato Paulista. Aquela final que, na sequência, São Paulo ganhou do Corinthians, 3-0, 3 gols do Raí. Mas foi um lance sem intenção nenhuma. Isso chegou a te prejudicar na carreira ou você teve uma recuperação rápida? Não, de maneira... Não, a recuperação em si demorou um pouco. Foram mais de 10 meses na época. Mas não houve assim um prejuízo, não, de maneira nenhuma. Agora é bem difícil para um jogador, né? O seu ganha-pão, é a sua vida, né? Você ficar fora. Muito se fala, por exemplo, do Pedrinho, que tem dificuldades para voltar, né? Eu tenho uma baita compaixão, quer dizer, porque muitas vezes se critica o jogador como se ele tivesse culpa, né? E claro que não é, e depende do jogador um tipo de contusão, assim, né? Não, é verdade. Eu acho que o pior momento para o atleta profissional seria uma contusão, porque às vezes ele está afastado de um grupo, ele não está sendo convocado, mas isso aí, ele está tendo o prazer do treinamento, do dia a dia, da convivência. O atleta lesionado, ele tem um problema muito sério, é uma luta ele com ele, tentando aquela volta, ficando muito afastado daquilo que o grupo realmente está fazendo. Então, talvez seja o pior momento de um atleta, um momento que ele não tem possibilidade nenhuma de poder reverter um quadro. Momento ruim também é quando perde o mês inteiro, né? Isso aí chamado Setembro Negro. Esse é um problema sério. Assim fez durante o campeonato. Agora, para o Júnior aqui, tem uma mensagem do César Júnior de Florianópolis. Ele diz que a torcida havaiana confia no trabalho e profissionalismo do Júnior para levar o time à Série A.
Ali alfineta aqui o pessoal do Figueira, né? No campo e não com invasões e tapetões como o nosso rival, o Figueirense, quando subiu, foi envolvido numa polêmica com Caxias, né? O jogo não tinha terminado, a torcida invadiu o campo, se foi parar no tapetão e o Figueirense acabou subindo, nunca mais caiu. E Eloá Pereira de Jesus, que é de Caxias do Sul, justamente de Caxias do Sul, manda aqui uma poesia aqui falando do Júnior. Não dá para ler porque é muito longa e eu não sou bom em poesia. Agora, só um pouquinho. Agora, o Júnior, o Avaí, que liderou o campeonato também antes, você ainda estava no esporte na época, mas quando chegou a Copa do Mundo, o Avaí liderava o campeonato com o pior ataque e a melhor defesa. Uma situação absolutamente inverossímil, né? Um time com a pior defesa, melhor ataque, mas pontuando na tabela. Ainda é o time com o segundo pior, com o pior ataque, né? 26 gols, junto com o São Raimundo. E a defesa é a segunda melhor, tá junto com o Atlético e com o Santo André, só o Sport tem o desempenho defensivo melhor. Ou seja, o time continua bom na defesa e ruim no ataque. É mais ou menos parecido com o Flamengo na Série A. Como é que você vai trabalhar isso para que o time faça mais gols? Porque se não fizer gols, dificilmente consegue voltar para o grupo dos 4. Às vezes a equipe cria uma identidade e ela é difícil de você alterar, às vezes, a maneira da equipe render. Eu acredito que nós estamos buscando. É que o período é muito curto para treinamento dentro daquilo que eu imagino que eu possa acrescentar à equipe. Foram poucos dias assim que nós tivemos. Nos primeiros 6 jogos eu tive 3 dias efetivos que eu consegui trabalhar um pouco a equipe. No mais, viagens, jogos, enfim. E agora essa semana foi a primeira semana que nós realmente conseguimos tentar colocar alguma coisa. Mas eu acho que o Avaí vinha se sentindo bem, confortavelmente, jogava de uma forma segura, tomava poucos gols, fazia. E a Série B às vezes tem mostrado esse lado também. Você pode ver que poucas equipes não oscilaram tanto. A maioria delas tiveram uma caída muito grande, tiveram aquela ciranda, né, de posições, aquela alternância. Então, caracterizou a Série B por esse momento, de cada equipe. Bons momentos, de repente alternava, voltava. Para mim, eu acho que continua assim até as últimas 2 ou 3 rodadas, com certeza. É isso, se o Schumacher vencer no Japão e o Alonso não pontuar, tá aí o octacampeonato, isso porque ele tem já uma vantagem de uma vitória a mais. Bom, e quem quer que seu pupilo como uma Ferrari é o Larry Passos, isso mesmo, Gustavo Kirten, que adora o Avaí, né? Ele vai nos jogos, tudo? Vai, acompanha. Bom, e Gustavo Kirten e Larry Passos estão juntos novamente. Recebi o telefonema dele que ele queria falar comigo, né? E se quiser passar lá, bater um papo, né? Aí ele falou, vou bater um papo e posso levar minhas raquetes? Eu falei, lógico, bora. Eu tô pronto para encarar o circuito, mas para eu estar dentro do circuito, não para ficar olhando, nem para ficar observando os jogos, ou vendo quem tá ganhando, quem tá perdendo, para eu ir para lá e competir com os caras de igual para igual. Legal, bacana ver esse abraço. Boa sorte aí para os dois. O Guga sempre que pode fala do Avaí, né? Hoje ele falou também. Ele gosta, o torcedor, ele acompanha. O Guga é impressionante, né? Como ser humano, uma pessoa maravilhosa e acho que não é à toa que o Brasil todo vibra muito por ele. Né? E tanto quanto o Guga, o Enio Silveira também torce para o Avaí. Ele que é de Floripa, diz aqui, você já foi um grande volante do Avaí na década de 80, agora nos levará à Série A. Tá confiante. Quantos pontos você acha que precisa para subir? Olha, Edu, eu acredito que entre 58 e 62. Dependendo, logicamente, das rodadas, né, de maior número de vitórias ou não.